En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Win4Health, em que toda sexta-feira nós trazemos aqui uma celebridade, digamos assim, do mundo das tecnologias, da inovação. E hoje eu vou conversar com um brasileiro que há 2 anos e meio trocou o país pela Europa. O Omar, que é um especialista em startups, vai falar um pouquinho dessa fuga de cérebros, que não é um processo que começou agora no Brasil, já tem algum tempo, mas que parece que vai crescendo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, saber por que essas pessoas estão, como ele, deixando o Brasil e buscando oportunidades, por exemplo, na Europa e em outros cantos do mundo. Em 3 minutinhos a gente volta para esse bate-papo com o Omar. Voltamos então para conversar com o Omar Adjoui. O Omar é especialista em software há mais de 20 anos e tem uma vasta experiência em startups. Ele também foi CEO e CTO, né? Atualmente, ele se desempenha como Team Lead na N8N. E há 2 anos e meio, o Omar trocou o Brasil pela Alemanha. O Omar está falando agora com a gente de Berlim. Omar, conta para a gente um pouquinho o que te levou a trocar o Brasil pela Europa e especificamente pela Alemanha. Legal, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho a respeito da minha experiência, de como tem sido. Bom, começando pelos motivos, né? Acho que o principal, que é o que todo mundo sofre no Brasil, é a questão de falta de segurança, né? Isso para mim era um ponto muito forte. Eu nasci e cresci em São Paulo, praticamente vivi 26 anos em São Paulo, 26, 27 anos direto em São Paulo. Tinha meu próprio carro, e aí ia para cima e para baixo com o meu próprio carro, cheguei a passar por situações meio chatas, passei por um sequestro relâmpago, e não estamos nem falando de carro chique e tal, tinha um Corsinha velho, e ainda assim entraram no meu carro, ficaram rodando com a gente por 4 horas, aquele todo transtorno, não leva cartão, enfim, uma situação bem chata, né? E aí, depois disso, eu passei um tempo que eu acabei indo morar no Rio Grande do Sul, numa cidade pequenininha, do interior, e foi um período muito gostoso, porque era uma cidade pequena, então era uma cidade tranquila, e eu descobri que praça na rua, praças públicas, elas não são só lugar para juntar o que não presta, elas são lugares que a gente pode usar, que a gente pode ocupar, que a gente pode tomar sol. Era no Rio Grande do Sul, então a gente ia para tomar um chimarrão, para as crianças brincarem no parque. Eu falei, cara, isso é legal. Só que ao longo de 4 anos também, a cidade lá, a situação não posso dizer que piorou muito. A gente ainda conseguia usar bastante o espaço público. Mas aí eu acabei voltando para São Paulo. Isso estamos falando aí de meados de 2019. E já tem uma diferença, né? Nesse período no Rio Grande do Sul, acabei casando, a minha esposa tem 2 meninas, e as meninas no Rio Grande do Sul, elas saíam sozinhas. Elas iam na casa de uma colega pro final de semana, para dormir na casa de uma amiguinha, elas pegavam e iam andando. São Paulo é impossível isso, não existe, você carrega de carro para cima e para baixo, né? Então, e aí a gente foi vendo o tanto que isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa vida, consciente ou inconscientemente, e aí, bom, chegou um ponto onde as minhas enteadas estavam com 13, 17 anos, a minha esposa falou, olha, eu não sei que perspectivas que elas vão ter aqui no Brasil, em termos de estudo, de capacidade de emprego, de mercado, para que elas possam se desenvolver. Então, vamos embora. Eu falei, olha, vamos. Não foi assim tão fácil, mas foi esse o estopim da coisa. E o estágio, esse, né, que você fala do Rio Grande do Sul, ele ajudou nessa decisão, Omar, de vocês escolherem a Alemanha especificamente? Sim e não. Esse período que eu passei no Rio Grande do Sul foi muito útil para ver como é gostoso você ter uma cidade que você pode usar. Sabe, em São Paulo a gente está acostumado, você sai de casa para casa de outra pessoa, você sai de casa e vai para um shopping, ou você sai de casa e vai para um outro lugar fechado. Não existe o lazer
Num parque, exceto em São Paulo, sei lá, um parque Ibirapuera, por exemplo, você vai lá com 700 seguranças. É isso, né? Então, acho que isso foi um ponto importantíssimo. Só que aí também, cara, era uma cidade interior. Então, uma cidade que não tinha nada pra fazer. 4 anos lá, eu já tinha decorado cada centímetro quadrado daquela cidade. Então, é muito entediante. E aí a gente foi para São Paulo, e isso foi uma coisa muito importante, que eu valorizei muito São Paulo, e hoje em dia eu gosto muito mais da cidade. Eu voltei para uma capital, para uma metrópole que tinha um monte de coisa para fazer, e aí a gente aproveitou muito São Paulo. A gente ia para museu, a gente ia para exposição, a gente ia para feira, a gente ia para evento, a gente ia para show, porque nada melhor do que ficar sem alguma coisa para aprender a dar valor, né? Então, isso foi muito bom. Só que aí eu comecei a sentir falta disso, porque eu só ia para lugares fechados e eventos fechados, né? Não tinha essa coisa da cidade ser parte, né? Entra no carro na garagem, vai até algum lugar, sai de um estacionamento e entra em outro prédio fechado, sabe? Então, essas coisas aí acabaram atrapalhando. E o motivo de eu ter escolhido Berlim especificamente foi porque eu já tenho alguns amigos morando aqui. E aí isso foi uma coisa que a gente considerou bastante. Primeiro, conversar com eles, pegar a opinião dessa galera, ver o que eles estavam achando. Então, eu tenho bastantes amigos aqui, aí eu tenho gente que tem filho, pequeno, tem gente que tem filho que tá chegando na adolescência, tem gente que é só casal, tem gente que tá sozinha. E aí deu para pegar um pouco de opiniões e percepções do pessoal, entender como é que é o processo de adaptação um pouco mais, e o principal, ter uma rede de apoio quando você chega. Então, pensa que você está mudando, não é de cidade, você está mudando de país. O que você carrega vindo do Brasil é uma mala de mão. O resto tudo você não tem. Então, se você precisa de um rodinho de pia, você vai ter que comprar um rodinho de pia. E aí começa pelos mínimos detalhes, assim, onde é que você vai jantar? E eu não estou nem falando da mesa, eu estou falando do prato. Então, são todas essas coisas. Você tem uma rede de apoio para te ajudar. Por exemplo, um amigo meu me ajudou bastante, porque ele estava precisando de reais para resolver alguma coisa. Aí eu falei para ele, não, beleza, eu te mando aqui no Brasil, eu já transfiro aqui, resolvo as coisas para você. Eu falei, tá, agora eu tenho euros aqui para você, o que eu faço? Eu falei, cara, entra na Amazon, pede tudo isso daqui, ó. Aí ficou um monte de caixa lá na casa do coitado, mas ele me ajudou, porque no dia que eu cheguei, que a minha esposa chegou com as meninas, eu cheguei e elas vieram 10 dias depois. Tinha onde sentar, onde comer e onde dormir. Então, eu tenho algumas fotos aqui, que é gostoso ter essa lembrança, né? Quando elas chegaram, tinha 3 colchões no chão, um de casal para mim, para minha esposa, e 2 para as meninas, lençol, travesseiro, uma mesa na sala com 4 cadeiras com um amigo do outro também, não tinha sofá, não tinha TV, nada disso. Não tinha nem internet no apartamento, mas a gente tinha uma cozinha montada, né? Então, tem que pensar nisso, né? Começa como um acampamento. Ótimo. Omar, e a questão do trabalho, né? Porque Berlim também é conhecida como uma capital altamente tecnológica, né? Você é um cara que tem aí uma experiência de 2 décadas em software, já esteve lá no topo, né? E continua trabalhando nessa área ainda. Sim. Você tem um choque cultural, né? De sair de um país para outro, né? O idioma, os costumes, etc, etc. E você tem que ganhar a vida, então você vai trabalhar naquilo que você já tem experiência. Me fala pouquinho, fala pra gente um pouquinho desse choque cultural na questão do trabalho, na questão de você se colocar no mercado de trabalho, ganhar a tua vida aí na Alemanha. Cara, a primeira coisa que eu digo, e aí isso é uma coisa meio unânime entre eu e meus amigos, entre mim e meus amigos, é o fato de que a gente acha que no Brasil a gente é ruim, ou que no Brasil a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? E a verdade é que o Brasil é um país muito avançado tecnologicamente, né? É claro que eu tô falando daqui da Alemanha, que é um ponto de vista muito diferente. A Alemanha produz muita tecnologia de ponta em termos de industrialização, mas em termos de digitalização e processos, não. A Alemanha é um dinossauro em termos de burocracia, de papelada. Pô, saudades do poupa-tempo, assim, de uma forma que é indescritível. O poupa-tempo eu acho que não é de São Paulo inteira, mas é um serviço onde você consegue resolver RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação e tudo mais num lugar só. A Alemanha aqui é tudo lento, é tudo burocrático, 700 mil papéis. Eu tô aqui com uma cédula de votação, eu não tô mentindo, tá? Isso aqui é uma cédula de votação do plano de saúde para eles escolherem a nova direção, e os caras têm uma tecnologia aqui para carta que eles mandam dentro do envelope, um envelope com um envelope. Isso aqui rosa, tá meio embaçado, mas é um outro envelope que você destaca, coloca no correio. Então você ainda vota nas coisas
graças a Deus, tem várias empresas de plano de saúde aqui, essa até tem a opção de votar digital. Mas, assim, é tudo muito papel. Eu tinha esquecido disso, assim, eu tenho 2 pastas gigantes de papel. Voltando ao ponto de trabalho, né, que a gente vai falar, eu tô fugindo do assunto aqui, eu tô reclamando de burocracia. Mas é um contraste, né, Omar? É um contraste, né? É um país altamente tecnológico e você vê que muita coisa ainda resiste, né? Aqui, eu vou ter uns causos para contar. Se a gente tiver um tempinho, depois eu tenho uns causos para contar aqui de uns choques culturais. Mas no trabalho, então, assim, a primeira coisa que a gente acha que no Brasil a gente talvez não tenha tanta capacidade, a gente tem muito, né? O Brasil, ele é uma empresa, ele é um país muito tecnológico. A gente usa o celular para absolutamente tudo, para todos os... Então, assim, teu plano de saúde tem um aplicativo, o teu banco tem aplicativo, tudo vai ter aplicativo. E aqui não é bem assim, nem tudo vai usar aplicativo da mesma forma. Então não tem toda essa abrangência, só que isso indica que o profissional brasileiro ele já vem para cá com uma bagagem muito qualificada, né? E a gente está acostumado a fazer muito civirol, então com pouca informação, isso foi um dos feedbacks que eu recebi no começo, né? Que eles ficavam felizes comigo porque não precisava ficar esmiuçando para mim mínimos detalhes. Ele falava, cara, a gente precisa resolver isso. Eu falava, beleza, tá aqui pronto, eu fiz isso, tem essa e essa observação e esse detalhe que eu não sei o que fazer, mas tem aqui um esqueleto. E os caras, não, pô, ótimo, legal, caramba, já, é isso mesmo. Então tem esse ponto, né? O profissional brasileiro aqui, eles gostam muito, o perfil do programador brasileiro especialmente, porque a gente consegue ser muito proativo, produzir código com muita qualidade e muita velocidade. Agora eu digo assim, nesse momento, agora eu estou dizendo nesse momento, assim, maio de 2023, com as mudanças de mercado todas que têm acontecido globalmente, o mercado já não está mais tão aquecido. Vou te dizer que quando eu vim, final de 2020, cara, era a vaga que os recrutadores estavam se matando atrás da gente, né? Agora o cenário está um pouquinho diferente, mas isso não é só aqui, né? Isso é o mundo inteiro. Exato. Omar, você vê essa mesma predisposição do alemão com relação a outras nacionalidades da América Latina, né? Você falou, o brasileiro é muito bem visto, né? Mas você percebe isso também de alguma outra nacionalidade próxima aqui do Brasil, ou você diria que é quase que uma exclusividade do brasileiro, esse mercado? Olha, eu não sei dizer porque eu não tenho muito contato, então eu estaria falando de achismo, mas e aí, a experiência que eu tenho é muito pequena, né? Eu trabalho com um cara argentino e eu sou o único brasileiro. A gente está trabalhando numa empresa pequena, né? Mas até onde eu escutei de brasileiros, é uma coisa muito comum de brasileiros. Aí eu não sei te dizer se isso aplica também a outras nacionalidades, mas é muito comum eles gostarem de brasileiro aqui em TI. E a percepção que você tem, por exemplo, eu falei lá no início, na introdução, dessa fuga de cérebros, né? Uma coisa que a gente tem percebido é que ela não é recente, né? Eu consegui pesquisar algumas coisas aqui, eu vi alguns booms que a gente teve lá em 2008, quando a gente teve a crise do Lehman Brothers, já havia uma fuga grande de brasileiros, principalmente em direção à Europa, né? Depois a gente teve uma outra leva que foi ali entre 18 e 19, e agora a gente vê uma crise, né, que já dura mais de um ano por conta de uma guerra que acontece no leste da Europa, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você, né, tá vendo esse cenário e se você e qual seria a perspectiva que você entende assim mais propícia para os próximos meses aqui mais à frente. Bom, se eu for falar especificamente de mercado de trabalho, uma coisa muito clara é que a Alemanha, como a Alemanha é um dinossauro velhíssimo na questão de papelada, burocracia e andamento, a Alemanha está contratando e está tentando trazer muita gente qualificada. E aí isso significa que a Alemanha está louca atrás de pessoas, profissionais qualificados da área de saúde e de tecnologia.
As outras áreas também têm demanda, mas essas são as áreas principais. Então, quando você fala que facilidade para obter visto na Alemanha, tem bastante, principalmente para essas duas áreas. As outras áreas eu não sei dizer tão bem, mas o que eu tenho acompanhado na mídia é que realmente essas duas áreas têm altíssima demanda. Então, a Alemanha precisa muito de médicos em todos os sentidos aqui. O sistema de saúde anda muito sobrecarregado e sempre esteve, e a pandemia só agravou isso. E aí, acho que a pandemia teve até um agravante, porque como sobrecarregou mais ainda, muita gente chegou e falou assim, eu não quero mais trabalhar com isso, e saiu da área. Então a Alemanha está com um déficit gigantesco de profissionais de saúde e também de tecnologia, né? Então, eu tinha visto umas estatísticas de que, se eu não me engano, só Berlim, para a gente dar um número, tá? Berlim tem atualmente, acho que 3,4 milhões de habitantes. Então, Berlim não é uma cidade gigantesca, São Paulo tem 12, né? Então, são 3,4 milhões aqui. A Alemanha está com um déficit só em Berlim, se eu não me engano, de 140 mil profissionais. Então, é uma porcentagem bem razoável da população, né? Não quer dizer que não existe desemprego, mas quer dizer que existe vaga para profissional qualificado que eles não conseguem encher. Hoje, por exemplo, você diria para aquelas pessoas que têm desejo de emigrar, de sair do Brasil, de buscar oportunidades fora, que ainda é momento de fazê-lo? Olha, essa pergunta eu consigo ir para umas 60 direções diferentes. Eu vou dizer primeiro, se você tem uma proposta de emprego, claro. Se você não tem, não faz isso. É muito difícil. Vir sem uma proposta de emprego, você vai estar gastando em reais, você vai estar gastando dinheiro, o teu dinheiro suado em reais. Então é uma loucura. Você vai possivelmente torrar toda a sua reserva, e como eu disse, o mercado não está tão aquecido mais. Então, eu diria que isso, mesmo para a área de tecnologia. Mesmo para a área de tecnologia, porque agora a minha percepção, e isso é o que eu vejo na empresa que eu estou agora, inclusive de processos seletivos que eu acompanhei, as empresas agora estão muito mais cautelosas. E eu vejo pela empresa que eu estou. Ano passado, até o começo do ano, ali meio do ano, enquanto as coisas estavam a oba-oba, a gente tinha um plano de crescer o time para 50 pessoas. Mudou o mercado, a gente está feliz com menos de 30. Né? E aí a gente não está mais contratando agora, e é assim, só fica no time quem está entregando. Então, se não estiver andando, estão cortando cabeça. E graças a Deus a empresa que eu estou, do setor de engenharia, teve só uma pessoa impactada, mas também, apesar, não é um time tão grande assim, acho que estamos em 15 pessoas em torno disso no time de engenharia, mas teve bastante empresa, e essa semana mesmo um colega meu que mora aqui, um dos meus amigos que mora aqui, foi demitido. Ele falou agora no grupo da gente, falou, galera, chegou minha vez. Então, isso são coisas que eu acho que vale a pena tomar cuidado. Você pensar, se você vem sozinho ou se você vem com família, porque se você vem sozinho e a única pessoa trabalhando, o modelo, aí eu vou falar de Alemanha especificamente, não só sobre imigração em total. Na Alemanha, o processo de período de experiência, ele é um processo, ele tem duração de 6 meses. E a regra trabalhista na Alemanha, ela é muito rígida para demissão depois desses 6 meses. Então a empresa é obrigada a oferecer bastantes contrapartidas, tem que negociar, tem que passar por um processo de avaliação de performance se eles quiserem demitir sem isso. Então, em geral, é assim, passou do processo do período de experiência, você está praticamente casado com a empresa. Eles podem te demitir, sempre podem, mas você nunca vai ficar desamparado. Você passou do processo de experiência, a empresa tem que te pagar pelo menos 3 meses de salário, em geral. Dependendo do acordo e do tempo que você tem de casa, a empresa às vezes é te obrigada a te dar 4, 5, 6 meses de salário, se você já tiver muito tempo de casa. Mesmo depois desse período, quando você é demitido, tem o seguro-desemprego daqui, que paga 60% do teu salário, se você tiver trabalhado pelo menos 1 ano nos últimos 24 meses, então eles vão te pagar 60% do salário. Então, nesse aspecto, a Alemanha tem todos esses serviços de seguridade social e programas de bem-estar social que te dão um grande amparo, mas isso não é bom na chegada. Então, se você está chegando com família, com filhos e tal, isso tudo é um risco muito grande que você tem que tomar cuidado na hora de tomar, né? É um passo importante. Isso tudo que você está colocando, esse cenário, ele é um cenário que guarda uma relação direta com a situação interna da Alemanha, ou você percebe que isso é um pouco uma característica que está dentro da União Europeia, que
está valendo para praticamente todos os países. Como é que tu avalia isso, Omar? O que eu estou vendo é que isso é uma situação global agora. Eu tenho amigos na Holanda, tenho conhecidos no Reino Unido, nos Estados Unidos, e a percepção é global. As empresas, elas estão... Essa onda de layoffs deixou todo mundo com muito medo, e as empresas agora estão sendo obrigadas... Até ano passado, uma empresa, se ela estivesse mostrando que ela estava crescendo, mesmo que ela estivesse cheia de dívidas, estava tudo bem, porque eles iam conseguir investimentos e tal. Esse dinheiro fácil no mercado sumiu, né? Não é que sumiu, né? Parece que os investidores meio que fizeram um acordo, tipo assim, não, vamos parar com esse oba-oba aqui, porque vai ficar difícil para todo mundo, e o dinheiro meio que deu uma sumida do mercado, né? Então, com isso, todas as empresas agora estão obrigadas a focar em receita, em ficarem mais enxutas e tal, em gerar lucro. E eu estou vendo isso como uma questão global mesmo, não é só a Alemanha, não. Uhum. Então, o conselho seria, né, para aquele que pretende imigrar, primeiro, já ter um posto de trabalho assegurado. Isso já seria, digamos, metade do caminho andado, Omar? Não, com certeza. Se você conseguir fazer, tendo uma proposta de emprego, é muito melhor, especialmente, eu vou dizer a minha situação. Eu recebi uma proposta de emprego, mas eu comecei trabalhando remotamente. Então, 2 meses de trabalho já foram foram feitos comigo ainda estando no Brasil. Uhum. Aliás, isso quase me fez desistir. A hora que eu vi o salário todo caindo em euros na conta, eu quase falei, não, vou ficar aqui mesmo. Chega aquele dinheiro em euros, meu Deus do céu. Mas aí depois eu vim para cá, então já deu para ter adaptado um pouco, ter um pouco do sentimento da empresa e tal, mas também não dava mais para voltar atrás, né? Já estava com um emprego com um contrato assinado e já tinha entregue tudo, né? Já tinha dado aviso prévio do apartamento, vendido tudo que tinha, então não tinha mais como voltar. Uhum. Perfeito. Pessoal, a gente conversou com o Omar Ajoui, brasileiro, paulista lá da capital, fez um estágio no Rio Grande do Sul, foi para a Europa, está na Alemanha. A Alemanha é um dos países que a gente conhece bastante, principalmente pelo sul do Brasil, né? Uma parte ali de Santa Catarina, norte de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul, que recebeu uma imigração muito forte da Alemanha, e a gente percebe, né, ao longo da história, eu que tive a oportunidade de morar em Blumenau por 2 anos, justamente numa época em que Blumenau era muito afetada pelas enchentes e tudo, e a gente via como que a cultura alemã de trabalho intenso, era sentida ali, né? A cidade, em poucos dias, ela estava totalmente recuperada. Grandes empresas, né, alemãs atuam ainda no Brasil, algumas já há mais de 100 anos. Mas fica aí a dica, né? Porque às vezes, né, Omar, se romantiza muito essa coisa da imigração. Vou sair do Brasil para ter uma vida nova lá fora, pés no chão, né? Avaliar melhor o contexto, essa questão financeira que é importante também. Ganhar em euro é muito bom, mas você também tem que lembrar que você vai pagar suas contas em euro, né? E o Omar aqui contribuiu muito com a gente em dar um pouco esse cenário, né? Clarificar um pouco mais essa situação, que o momento ele cobra cautela, prudência, né? Não é para desestimar aqueles que pretendem ir para o exterior, ter essa experiência, mas para que as pessoas façam isso com uma responsabilidade maior, façam isso tendo em conta que as dificuldades elas vão continuar, né? Existem dificuldades aqui, lá vão ser outras. Então, para que a pessoa possa aí se preparar melhor, ter uma condição melhor e dar esse passo, então, de uma maneira assim, mais objetiva, mais concreta e com possibilidade de um retorno positivo maior, né? Então, eu quero agradecer aqui ao Omar pelo ter aceito o convite, ter essa conversa com a gente. Agradecer a todos que estiveram conosco. A gente volta na próxima sexta-feira com mais tecnologia, ciência e inovação nessa parceria da TX Plus com o InfoHel, que fazem juntos o Circuito Brasil. Um grande abraço ao Omar, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.